Boa também? tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, a gente vai fazer umas perguntas aqui, né, para vocês, para falar um pouco sobre o passado, para a gente ver como é que era antigamente, né? A gente vai perguntar um pouco sobre lembranças de vocês, memórias, assim, coisas que vocês guardam no coração de vocês, né, na mente de vocês, que ficaram marcadas. Então, eu gostaria de perguntar primeiro pro vô. Qual que é a sua primeira lembrança de infância? A minha primeira lembrança de infância Isso. é que a gente ajudava lá os pais, desde os 6 anos de idade, a gente já ajudava a trabalhar na roça para aprender a trabalhar. Sim. E ele ensinava direitinho como é que era para fazer o trabalho, não forçava, não era trabalho forçado, não Que a trabalho gente fala, nossa, só para a gente aprender. Sim. Era uma coisa que eu guardei muito, porque daí eu passei para os meus filhos e graças a Deus todos eles viraram trabalhador também, porque eles começaram de pequeno a trabalhar. Então, vou fazer a mesma pergunta para a senhora. Então, qual foi a sua primeira lembrança de infância? A primeira lembrança que você tem aí? A primeira lembrança, tem lembrança boa, né? Nós éramos seis filhas mulher na casa, né? E 6 filhos homens. Nossa. Então as meninas, né? As mulheres trabalhavam, né, nos padeiros da casa. Uma semana uma fazia um trabalho, lavava roupa, porque a família era grande. Outra semana a outra fazia comida. Outra semana a outra, né, fazia limpeza. Era tudo controlado. E nós obedecíamos e era muito bom. Era tão fácil para a gente aquele tempo, né? Era muito divertido. A gente pensa que, como a gente sempre foi ensinado assim, sempre coisa fácil, a gente pensa que é difícil. Que é difícil, que antigamente era coisa forçada, assim, sabe? A gente pensa que era um negócio mais... É retratado, parece, nossa, foi forçado, mas... Sim, sim. Então, né, vamos para a próxima pergunta, vou começar com o vô de novo. Qual que era o passatempo favorito de vocês? O que vocês brincavam quando era pequeno ou gostavam, assim, de fazer, sabe? No tempo livre de vocês, quando terminava de trabalhar, voltava da escola, assim? O nosso sistema de brinquedo era reunir os colegas nos domingos e a gente tinha um carrinho de mão para embarcar até 4 pessoas, eu tinha um carrinho lá, eu era motorista, então nós puxávamos o carrinho um pouco morro acima, lá em cima todo mundo embarcava e daí nós ia descendo até onde era a descida, assim, ia, dava uns 100 e poucos metros a distância. Daí chegava na beira do rio, lá, um riozinho pequeno, não era rio grande, pouca água, não tinha perigo de se afogar nada. Sim. Então muitas vezes a gente entrava até dentro da água carrinho. com o carrinho. Com carrinho. E tu, vó, qual que era o seu Também, passatempo? né, era assim que nem ele, né? Daí se juntava uma turma de jovem, né? O quê? 14, 15 anos, ali. Daí se encontrava numa casa, de uma família, né? Então ia tanto o rapaz como a jovem, daí fazia as brincadeiras, né? Várias brincadeiras assim também. Era a mesma coisa, né? Não tinha maldade naquele tempo, era tão bom. Era amigo e amigo de verdade, né? Sim. Bom, aproveitando assim que a gente já tá falando de brincadeira, de festa, essas coisas assim, como que era a vida de vocês quando jovem, tipo assim, adolescente, mais ou menos na nossa idade, como é que eram as coisas assim, tipo, trabalho, escola, A vida social. a vida social, isso, como é que era, assim? A gente trabalhava na agricultura, na lavoura, então trabalhava na roça, era aprender a dar uma roçadinha nos pastos naquela época também, com uma foicinha, uma enxada, com os pés de mato. E na escola a gente tinha que caminhar 2,5 km de distância naquela época, de a pé. No tempo de inverno era mais crucificado, porque naquela época a pobreza era muito forte, era difícil, muito difícil na comunidade que nós morávamos. Tinha uma família só, naquela época, que tinha dinheiro para comprar umas coisinhas um pouco mais melhor, um calçadinho fechado, uma coisinha melhor, mas o mais era tudo de chinelo de dedo, Sim. tamanquinho desses tamancos que hoje em dia até é difícil de ver, de encontrar, que o chinelo de dedo é dedo, o tamanho que tu bota os pés dentro, debaixo então o tamanco esquentava mais o pé, porque no caminhar
movimentava os dedos e daí esquentava. E as festinhas, pô? E as E festinhas? as festinhas, Festinha. os bailes. Ah, E os bailes? Porque na nossa idade é como hoje, que é É. sair pra baile, pra festinha. ah e é lembra. daí já a gente já estava mais crescido, já tinha mais Meu dinheirinho. né, dinheirinho, daí já estava mais agarrado, tinha um calçado bom para sair e tudo, já a coisa mudava, tinha mudado bastante. Já mudava de história, já. Aí né? a história. Mas tu aproveitou bastante? Aí foi festa, aí, baile? aproveitado bastante. Então, vó, e tu, como é que era? Como foi a sua Aquele tempo era gostoso, né? O tempo de jovem era muito divertido. A gente também tinha sonho, bastante sonho. Assim. Vinha o jovem, né? Ah, se interessava aquele cara era bonito. Mas primeiro tinha que ter firme, né? Assim, pensar, será que é um cara bom, né? A gente não se metia em como qualquer pessoa, assim. E o vô foi o meu namoro só com ele e casei. Nós namoramos 5 anos. 5 anos e 3 meses, né? Daí depois preparamos para casar, né? E casamos e eu não tive outra. Eu tive umas paquerinhas, mas também era pouca coisa. Boazinha, era Mas aquela- naquele tempo, né, a gente entendia que tinha que ser assim. Tinha que os ter pais, já, a gente dava saber ser bastante bonitinho. conselho, a gente escutava, né? Agora a gente vai para um tema assim um pouquinho mais, digamos assim, mais sentimental. A gente vai falar sobre os pais e avós de vocês. Então assim, qual que é a lembrança mais forte que vocês têm? Do pai, a mãe de vocês, do vô, da avó, Alguma coisa que eles fizeram assim que ficou que marcou? Pode ser boa, às vezes ruim também, acontece, mas né? O que eu lembro, na verdade, do meu pai, da minha mãe, é que eles eram as pessoas muito justas, muito sinceras e muito bom. Só que tinha que haver respeito quando tinha visita. Não podia passar na frente da visita, quando estava o pai e a mãe conversando com a visita, nós tínhamos que não passar pelo meio, não fica ficar lá por trás, Falei, interrompeu. fazer alguma pergunta só se havia necessidade. Só que daí era assim, eles explicavam como é que tinha que ser. Ele dava 3 chances, na terceira chance ele passava a mão na cinta e passava a cinta na bunda da gente, não para machucar, mas ficar dentro, ficava. Pra lembrar que Para educar. Assim. Para educar. Por 2 vezes na terceira ele cobrava. Então, vó, e tu, uma lembrança forte aí ficou marcada do teu pai? A lembrança Da mãe. forte que os avôs não cheguei a conhecer nenhum deles, né? Nossa. a gente tem. A gente tem sorte, digamos Só assim. que eu conheci um tio da irmão do meu pai, né? Porque o meu pai, né, ele, que é verdade tem que dizer, ele ficou órfão de pai e mãe com 11 anos. Daí, o meu falecido vô, ele tinha 80 anos quando o meu pai nasceu. Daí a minha avó, daí ela tinha uma família, ela morreu no parto, né? Daí ficou meu pai com 5 irmãozinhos. Daí o meu pai tinha 11 anos, daí quando meu avô faleceu, daí ficaram os 5 sozinhos numa casa, né? Daí a justiça veio e separou eles. Daí depois, a cabo de anos, que daí nós já tinha, porque eu tinha uns 11 anos, chegou o meu tio visitar, esse tio que foi separado. Então daí fiquei conhecendo ele, que ele não esqueceu do outro irmãozinho, né? De certo eu tinha uns 8 anos quando separaram eles, né? Meu pai 11 anos, e daí chegou, mas foi uma surpresa muito grande, nunca me esqueço. Foi quando meu pai chegou, assim que viu que era ele, disse pro nome, né? Eu sou, porque ele era José, né? O nome do meu tio, eu sou José, se lembra, Frederico? Porque o pai era Frederico, que separaram nós e eu lutei até te encontrar. E da parte de mãe? Assim, tu Mãe, lembra, verdade, agora me lembrou. Mãe, por parte de mãe, que lembrança tu tem assim por parte de mãe? A parte de mãe é maravilhosa, né? É uma mãe que, nossa, era uma A mãe educação, tanto, né? Tipo, Educação, né? Ensinou tão certo nós que até hoje eu agradeço pra gente aprender tantas coisas boas com ela.
Sim, cuidava super bem, era uma mãe e tanto. Bom, né, então, aproveitando já esse tema, assim, vou, né? Primeiro pra você. Um conselho que você daria para os jovens de hoje em dia, para o pessoal de hoje em dia, pra gente aí que vamos ser o futuro, digamos assim, né? Que conselho você daria pra gente? Olha, a única coisa que eu digo para vocês é o seguinte: a tecnologia é muito boa, boa demais, mas usar da forma correta. Isso é uma coisa que deve ser feita. Outra coisa, quando a gente conhece as pessoas que sabe que é uma pessoa que não dá de confiar muito, a gente fica mais neutro. Entende? Que tem pessoas que tu vai contar um segredo, ela não guarda o segredo. Ela apenas levou para ela, saiu daqui, ela vai lá e já, fulano disse que assim, assado. Entende? Então as coisas que a gente comenta, os comentários que a gente faz, que deve ser um segredinho, tem que saber para quem passar. E vó, um conselho que você deixaria aí para os jovens, pra gente? Para você, sempre fazer coisas certas. As coisas certas, pode olhar, desde um pilar de uma casa, você fez ela fora do esquadro, ela vai dar errado. Lá, quando você vai cumprir ela já dá fora, né? Não tem que cortar a telha, tem que cortar o termite e tudo, né? Começou errado, acaba errado. Então, para o jovem é isso aí. Sempre fazer a coisa certa.